E aí, como é que então, pensando no programa de saúde, né, do município, o que deveria estar no foco, né? Precisa estar no foco, melhor falando. Bom, a Beth falou alguma coisa da dificuldade, da conjuntura, né? E para a saúde, na minha opinião, a perspectiva que nós temos vai ser de bastante dificuldade, uma conjuntura bastante complexa. Não digo nem dificuldade, mas uma complexidade no campo da saúde. Primeiro porque nós estamos vivendo, né, a irresponsabilidade do governo federal em relação ao cumprimento das políticas sociais, pelo contrário, num processo de destruição e tentativa de destruição e redução de direitos. E, por outro lado, o país em plena pandemia e sem coordenação praticamente nenhuma do governo federal, né? Uma destruição, uma desestruturação muito grande do Ministério da Saúde, e o que tem conseguido apresentar melhores resultados é onde os estados e os municípios têm se empenhado na perspectiva de combater a Covid-19. Então, para o ano, com certeza essa conjuntura ela vai estar presente, ainda que em certa medida possa estar atenuado, né? A segunda questão que eu acho que é muito relevante para a saúde, mas que importa para todas as áreas, é que a pandemia ela afeta toda a sociedade, mas ela tem contribuído para aumentar a desigualdade e a vulnerabilidade social de muitos grupos específicos, né? E esses grupos que tradicionalmente já vêm sendo mais excluídos ou mais discriminados e que têm visto, né, o agravamento tanto da renda, da saúde, né, o emprego, quer dizer, um conjunto de perdas que a associação do problema da doença transmissível com a política nacional, né, a política econômica, social, etc., de que isso vai ter, os novos prefeitos, né, vão encontrar essa situação. E a terceira questão é que, assim, do ponto de vista da saúde, nós estamos trabalhando com a perspectiva de que não vai ter nós não vamos voltar ao velho normal, né? Isso não vai acontecer. Nós vamos estar numa outra situação que, se por um lado nós não temos todos os dados do que vai ser 2021, por outro lado, a gente sabe que não vai ter o retorno, quer dizer, do ponto de vista da convivência social, do ponto de vista da oferta de serviço, do ponto de vista das pessoas frequentarem os serviços de saúde da mesma maneira, consumirem serviços da mesma maneira que acontecia antes da pandemia. E mesmo o grau de dependência do Sistema Único de Saúde, tudo indica que vai ser maior. Sem contar com nesse período, a atenção aos pacientes que têm doenças crônicas tem piorado grandemente, porque os serviços têm voltado quase todos os seus recursos para atender os pacientes da Covid. Tanto que vocês devem ter lido notícias sobre morte no domicílio, morte súbita, as pessoas estão infartando, muito provavelmente porque tem medo ou tem dificuldade de procurar um serviço de saúde em tempo hábil, né? Então, esse é um cenário que eu acho que é bastante complexo, né? E que o nosso velho discurso da intersetorialidade, ele
que na verdade sempre aconteceu em pílulas, né? A integração entre as áreas, do ponto de vista nosso mesmo, da esquerda, na prática, não são muitas as experiências que para a gente tem inspiração. Talvez nos 40 anos que eu tenho de saúde pública, acho que o Plano Brasil Sem Miséria foi o que mais efetivamente teve uma articulação e um entrosamento das políticas públicas, né? Bom, e aí como é que então, pensando no programa de saúde, né, do município, o que deveria estar no foco, né? Precisa estar no foco, melhor falando, né? Primeiro aumentar o controle sobre a epidemia e minimizar os seus efeitos, porque ela não vai estar terminada, tudo indica, em janeiro de 2021. Pode ter que em alguns lugares os casos tenham baixado, mas a expectativa é que o país conviva com surtos epidêmicos, né? Ou que tenha uma endemia, abaixa os casos, mas eles continuam aparecendo o tempo todo. Então, o sistema de saúde vai ter que ficar mobilizado e correndo atrás de não deixar explodir novamente, né? Para isso, os serviços de saúde vão ter que reconfigurar o seu modo de trabalhar. Vou falar um pouquinho disso, né? Então, esse é um desafio, né? Aumentar o controle sobre a epidemia. E o outro desafio é buscar resultados, condições de saúde para a população, melhores resultados de saúde, né? Isso para a população como um todo. O Covid está consumindo a atenção, a preocupação, o recurso, mas existem todas as outras situações de saúde, os problemas de prevenção, promoção, que nós vamos ter que olhar também, né? A gente sabe que tem risco de vários indicadores positivos de saúde que a gente já tinha alcançado, que pode ter retrocesso, né? Aumentou a miséria, aumentou o desemprego, enfim. Tá? Então, são esses, eu acho que esse é o olhar. E aí, eu queria trazer 5 diretrizes que eu considero que são estratégicas para um programa de governo, né, no nível do município. Elas não são exatamente novas, né, porque o SUS tem um arcabouço das políticas razoavelmente construído, mas se trata de fazer de um jeito diferente. Tá? Então, queria colocar algumas ideias para vocês. Primeiro, articular os serviços em rede, efetivamente. Hoje, a gente tem, de um modo geral, os serviços, mesmo dentro do município, com muito baixa integração. Tá? Então, esse é o primeiro momento. Não existe saúde, atenção integral, cuidado continuado, se a gente não linkar os diferentes tipos de serviços. Tá? Então, não tem acesso universal, não tem integralidade. E para fazer essa articulação dentro do município e depois de uma região metropolitana, ou mesmo fora de uma região metropolitana, há necessidade de se articular dentro da região de saúde, porque dificilmente o município consegue conter todos os serviços que são necessários para a necessidade de saúde da sua população. Então, é inevitável, né? E considerando que o Zé Carlos já enfatizou, essa nossa federação trina, ela traz um conjunto muito grande de dificuldades, porque tudo tem que ser pactuado. Tem alguém com o microfone aberto, eu acho. Todas as ações, elas têm que ser pactuadas e tem que construir consenso. E o financiamento é tripartite. Então, tem que matar um leão por dia para conseguir fazer com que melhore essa articulação, que não haja duplicação de serviço, que não haja dispersão de recurso, que o que se promete seja cumprido do ponto de vista de ofertar
consulta, exame, cirurgia, enfim, serviços de saúde entre as populações, né, que muitas vezes é feito o acordo, o dinheiro vai para um lugar, mas, na verdade, não se consegue que o serviço seja prestado. E para isso, para que a rede funcione, a atenção básica é fundamental, é estratégica. Então, tem que ter expansão de cobertura. Eu não sei hoje quanto que está em Santo André, mas tem que haver cobertura e considerando a população mais vulnerável e com mais tanto vulnerabilidade social como risco biológico, tem que olhar para isso. Tem que ampliar o horário de atendimento onde for preciso. Tem que ser um centro de saúde que tenha a capacidade de resolver a maior parte dos problemas. Eu conheço parte da rede de Santo André de 3 anos atrás e era o que eu conheci do ponto de vista da qualidade do cuidado, deixava a desejar, sabe? O modo de organizar o serviço não dava condições de ser, não garantia um acolhimento, não garantia um segmento para quem precisava, quem tem doença crônica, que precisa de cuidado continuado ou da gestante. Então, para mim, do que eu conheço do sistema de saúde, que obviamente isso já pode estar alterado, mas é a atenção básica que tem que ser fortalecida, melhorada. E a outra questão, que nesse período da pandemia, um tema que veio muito à tona e que tem sido uma alternativa bastante eficaz nesses tempos de distanciamento social, é a telesaúde, teleconsulta, a consulta de enfermagem, a consulta médica e, sobretudo, o monitoramento dos pacientes, porque, por exemplo, sei lá, hoje vocês têm aí um número bastante grande de pacientes com Covid que estão em quarentena em casa, casos leves ou moderados que não estão no hospital e estão no município. A atenção básica tem que acompanhar, você tem que monitorar tanto para detectar agravamento precoce, para que possa ir para o serviço, né, ou para liberar quando passa o tempo da quarentena, fechar o caso, enfim. Então, a telesaúde, ou até, a gente antigamente falava telemedicina, não é? A telesaúde é muito importante de ser incorporado, tá? Principalmente na atenção básica. E aí, a atenção básica é estratégica também para lidar com as populações específicas e os grupos de maior vulnerabilidade. Porque está perto de casa, porque tem condição, está dentro do território das pessoas, as pessoas usam o serviço, a equipe conhece, tem condição de fazer uma abordagem mais ampliada. Ou seja... 10 minutos para concluir. Quanto? 2. Afe Maria, estou falando demais. Enfim, até porque a pandemia intensificou as desigualdades, né? Aumentou a vulnerabilidade social, enfim, tá? O envelhecimento, que também demanda intenso cuidado continuado, tem que ser prioritariamente também na atenção básica. E para atenção especializada, seja ambulatorial e seja hospitalar, há muita coisa para ser melhorada e principalmente a questão de estar articulada em rede. Uma outra diretriz e as ações de vigilância. Vou dar uma acelerada. A segunda diretriz é o Pacto Federativo, que eu já falei em linhas gerais, que é intensificar essa cooperação federativa, né? A integração dentro da região. A terceira diretriz é aprimorar a gestão, seja tanto a gestão administrativa, seja a gestão dos serviços de saúde, que, de um modo geral, a eficácia e eficiência dos serviços, elas podem ser bastante melhoradas com incorporação de tecnologia de gestão.
A quarta diretriz é estimular e apoiar a participação social e o controle social, para além, o Zé Carlos acho que falou bem na área da segurança, para além daquilo que está instituído nos conselhos formais. Eles são super importantes, mas há que ter criatividade de desenhar novas formas de participação. Em relação à pandemia, o que as experiências têm mostrado é que aonde a população compreendeu e veio junto, os resultados são muito melhores, né? E a quinta diretriz, que é a última, mas ela está na base de tudo, é a questão do financiamento do SUS. A necessidade de mais recursos, que é um tema onde os municípios, no modo geral, são os entes da federação mais sobrecarregados, que têm investido altas parcelas dos seus orçamentos na área da saúde, e, ao mesmo tempo, a gente está com a emenda constitucional 95, que congelou os gastos com saúde até 2036 e que há que ter toda uma luta política no sentido de suspender, de revogar essa emenda constitucional. Então, o SUS está sendo muito elogiado nesse momento da pandemia, mas ele, com as suas fracas pernas, não tem conseguido dar a resposta que o país precisava, seja por falta de financiamento, seja por falta de coordenação e seja por falta de capacidade de gestão mesmo das próprias políticas, agravado, né, pelo desconhecimento que se tem. Cada dia surgem muitas novidades em relação ao Covid, mas, na verdade, as certezas ainda são muito poucas.